Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira nós temos a presença do superintendente da Santa Casa de Santos, Erimar Breme, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e uma notícia que eu acho que é importante, o Ministério da Saúde prorroga a campanha de vacinação contra a gripe, que muita gente criou um estigma, né? Inclusive do medo de tomar a vacina contra a gripe. Erimar, boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectadores. Realmente existe algumas pessoas que têm esse preconceito que, mas eu tomo a vacina, eu vou ficar gripado. É exatamente isso, ele vai ter um sintoma mais leve e vai evitar que ele venha a ser internado com algo mais grave. E nós tivemos há 2 anos atrás uma situação muito grave aí dos idosos, numa noite inclusive, houveram vários óbitos, exatamente porque os idosos não tinham tomado vacina, não estavam preparados, e numa noite só morreram 27 idosos na nossa cidade. Não sei se você lembra desse caso, foi muito marcante. Uhum. E a coisa foi mais complicada e ficou muito claro que o número de óbitos nos hospitais não se alteraram, mas o número de óbitos em residência, isso foi muito grande. Olha só, em razão lógico, essa mudança o agravamento, de temperatura. A criança sente mais no verão, mas o idoso sente mais no inverno, né? Ele sofre mais com a temperatura Agora, mais... esse ano, os números de casos de dengue já estão superando os números do ano passado, né? Eu já escutei alguns especialistas dizer assim, olha, um ano os números são menores, no outro ano os números são maiores. Mas o que mais nos deixa preocupados é que a gente sabe que a dengue acaba criando uma superlotação nos hospitais, porque as pessoas vão para o pronto-socorro com aqueles sintomas e cada vez mais confusos, não é? Você nunca sabe exatamente o que você está sentindo. A dengue criou tanto problema na nossa região que na crise, há 2 anos atrás, a Santa Casa suspendeu todas as cirurgias para poder atender os pacientes com dengue. Fechou a enfermaria, que poderia estar atendendo outros casos, só para atender esses casos. Então, o que acontece? Nós temos a crise, todo mundo se preocupa, vai cuidar lá de não ter lata, não ter pneu, não ter água onde o mosquito possa se procriar. Mas aí a crise acaba, as pessoas relaxam e volta de novo. Então, por isso ela acaba sendo cíclica. Você tem o tempo e também tem as crianças, né? As crianças que vão nascendo, que não tiveram nenhuma dengue e aí são picadas pela primeira vez. Isso faz com que venha criar esse pico e essas curvas de ascendência e descendência. Você falou uma coisa que... os hospitais, não só a Santa Casa, outros hospitais também... tomaram a mesma providência, suspenderam as cirurgias. A que ponto nós chegamos na Baixada Santista a suspender, inclusive, cirurgias eletivas, né? Todas as cirurgias, só foram feitas cirurgias de emergência, até para não agravar mais a saúde da população. Mas nós fomos obrigados a manter fechado o centro cirúrgico do hospital. A gente não consegue resolver esse problema. Impressionante. Difícil. Porque agora... às vezes Santos pode estar fazendo a sua parte, São Vicente pode estar fazendo a sua parte, mas aí Cubatão não está fazendo, Guarujá não está. O mosquito, ele é metropolitano. Né? Exatamente. A gente brinca, né? Ele não vem só ele vem até de avião, né? Porque ele entra no avião com a gente e vai para os lugares. Você sabe quando é que aconteceu isso que você está falando? Em 2009, se eu não estiver enganado. 2010 ou 2010, porque o que aconteceu? Quando a Márcia Rosa e quando a Antonieta assumiram, respectivamente, Cubatão e Guarujá, o primeiro ato nos 3, 4 primeiros meses foi suspender os contratos com a empresa que fazia o trabalho dos agentes de monitoramento da dengue, que eram funcionários da CAAT, que na época prestava serviço nessas 2 cidades.
essas equipes foram desmanchadas. Até contratar, fazer, refazer, treinar, levou um ano. Então, nesse período de 2009, em 2010 veio a dengue, veio com tudo. Nós, inclusive, nos preparamos para o ano seguinte, né? A proposta até de solicitar para o Exército, Aeronáutica, aquelas barracas de campanha, para tentar fazer um atendimento para, se realmente voltasse a ter o problema, a gente não afetar tanto as estruturas hospitalares. Mas muito olha, preocupante. O Guarujá montou esse hospital de campanha num ano retrasado, em 2010, se eu não estiver enganado, e não é muito bom não, viu, Erimar? A gente, para um momento de guerra, né? Até que serve. Não seria o que nós estaríamos fazendo, a parte de consultória. Porque, só consultória. Na realidade, até para poder pré-diagnosticar. A pessoa ficava dentro da tenda. Não é o hospital de campanha. Okay? A tenda para ser os consultórios e para colher sangue, para evitar que fosse todo mundo para dentro dos hospitais. Será que tem médico suficiente para dar... Porque a maior dificuldade hoje dos municípios é a contratação de médicos, viu, Erimar? Eu acho que isso é um outro problema que a região metropolitana tem que se sentar e tratar de forma diferenciada. O que não pode é isso. Eu pago hoje um valor para o plantão, que é um valor que se considera adequado, mas o meu colega da cidade vizinha acaba pagando 100, 200 reais a mais. O cara acaba de confirmar que vem para o meu plantão e por 200 reais ele sai desse plantão e vai trabalhar no outro porque ele vai ganhar 200 reais a mais. E isso começou uma guerra entre todos os municípios. E quanto mais longe você tiver, a tendência é pagar mais para tentar motivar o profissional para poder se deslocar. Enquanto a região metropolitana não fizer uma gestão única desses profissionais de saúde, realmente nós vamos ter problema para todos os, não só para os hospitais, como os prontos-socorros e os pontos de atendimento da população. Porque você já tem um agravante que às vezes São Bernardo ou uma grande cidade do ABC ali acaba contratando o profissional com valor diferenciado porque tem uma outra forma de receita. Caetano, por exemplo, né? Na realidade tem uma cidade que tem dinheiro, tem uma outra situação econômica diferenciada. Permite que faça isso. O Cubatão poderia fazer isso e não faz, né? Não. É uma pena. Isso é dar um tiro no pé, né? Porque na realidade você acaba ficando sem um profissional da porta por causa dessas movimentações que o profissional acaba indo de um lado para outro. E outro agravante é que o profissional que está formado há mais tempo, ele não tem mais essa disposição de ficar 12 horas ou 24 horas num plantão, porque é muito pesado, né? São plantões que hoje você tem... pensa em mudar isso, Erimar? Na realidade, nós temos um trabalho que, no nosso caso lá, foi a criação dos centros médicos, exatamente para isso, para que a pessoa venha a fazer o acompanhamento das suas doenças e não deixe para o momento de crise para procurar o hospital. Se você deixar o momento de crise para procurar um pronto-socorro, procurar o hospital, é muito mais complicado. Então, a proposta de se criar os centros médicos e você fazer um acompanhamento da tua saúde é exatamente para isso. Por isso que a gente faz a medicina preventiva, faz o acompanhamento, mesmo porque para ele não ter um AVC, não ter um infarto, é muito mais simples você tratar o paciente antes dele entrar dentro do hospital do que depois que ele entrou. Que aí você tem outros agravantes que vão poder complicar a saúde disso. Falta de leite de UTI é um caso muito sério na nossa região. A Santa Casa tem 89 leitos de UTI e às vezes é obrigado a recorrer a outra instituição para poder transferir paciente para isso. 89 leitos. Eu estava comentando, nós tivemos aqui com o secretário de Praia Grande recentemente, e ele estava dizendo do sacrifício que o município está fazendo para manter os leitos de UTI do Irmanduce, né? O Estado não vem repassando os valores e o próprio município vem bancando. E um valor significativo, viu? O grande problema nos leitos de UTI é que um custo médio de um leito de UTI simples, não uma UTI nível 3 como da Santa Casa, mas em média, um custo de leito de UTI hoje é em torno de R$ 1.200. E o valor repassado é em torno de R$ 400. Nós estamos com uma proposta com a nossa secretária de saúde, a doutora Lígia, através do município de Santos,
de estar ofertando mais 20 novos leitos de UTI numa outra parceria, onde no primeiro momento o município conseguiria chegar completando a R$800, existiria um trabalho da doutora Lígia junto ao Estado, tentando suprir e chegar no valor de pelo menos R$1.200 para um leito de UTI. Se chegar nesses números, a tendência é você ter mais... Isso é dia ou mês? Ou... Isso é dia. Dia? Isso é dia. Você tem que entender que é o seguinte, a cada 5 leitos de UTI, você precisa de 3 auxiliares de enfermagem, 1 enfermeira e a cada 10 leitos, um médico. Isso nós estamos falando só de estrutura profissional, mantida 24 horas ininterruptamente. Além do que o custo de um leito de UTI na faixa de uns R$100 mil. Isso tudo faz com que o custo dessa estrutura fique demasiadamente elevado. Imagina só a manutenção de um respirador. Você paga aí hoje quase R$2.000 a R$3.000 só a manutenção, só do respirador. E é um dos componentes. E aí vai longe o custo da UTI. Hoje, para a gente manter a manutenção dos equipamentos, a mão de obra é cara, né? Além do que, o profissional que se dedica a esse tipo de atividade, ele fica enclausurado as 24 horas de plantão dele, dentro daquele espaço, confinado, né? É um profissional que tende a ter um estresse muito elevado e a dificuldade de você formar novos profissionais, porque os valores pagos ainda hoje são muito inferiores ao que mereceria ganhar um profissional que atue numa área dessa. Pelo estresse, né? Pelo estresse. UTI é só estresse. Exatamente. Principalmente quando você pega uma UTI, que nem são as nossas UTIs nível 3, que são UTIs que exigem mais do profissional, porque os pacientes mais graves tendem a se deslocar. Falando em UTI, nós mostramos, né, já falamos recentemente da nova UTI cardiológica, que foi um trabalho, inclusive foi a UTI que ficou a minha sogra, não é, que foi muito bem atendida lá, ela que fez a cirurgia do coração, foi para UTI cardiológica. Quero agradecer toda a equipe lá que cuidou da dona Cleide, aos médicos, ao Dr. Jefferson, ao Dr. Conforte, ao Dr. Rubens Fraga, enfim, a todos os médicos que se envolveram aí nesse processo. Essa UTI cardiológica, ela é a que foi reformada, não é isso? Ela foi reformada e você vê, uma pequena reforma nessa unidade, nós não tivemos que investir nada em equipamento, só foi parte física, nós gastamos praticamente R$400 mil só para poder fazer a recuperação dessa unidade. Uma unidade que já existia, nós revitalizamos toda a unidade dentro das regras atuais. Olha aí o doutor Calvo, Dr. Conforte, o seu Neves, Dr. Burcos, que é o chefe da equipe, o Félix Ballerini, que é o nosso vice-provedor. Então, isso foi agora na reinauguração dessa unidade, que é um trabalho que a gente não para, né? Nós agora vamos começar com a reforma, ou melhor, nós vamos fazer praticamente uma UTI neonatal nova, com mais 16 leitos, vão ser 16 leitos, e como a cidade tem uma deficiência de leitos de UTI, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos pegar uma área administrativa e uma área que era uma área de estudos, era uma sala, a sala Vitor Valejo, e vamos primeiro transformar na UTI para poder depois desativar a UTI neonatal atual e não permitir que a comunidade fique sem esses leitos que são tão preciosos para a nossa região. Agora, Elimar, você falou em leitos de UTI, mas hoje eu converso com muitas pessoas, não é? E a gente percebe que a cidade cada vez mais está discutindo um novo hospital para a região, não é? E quando você fala em um novo hospital,